a questão dos essênios que você comentou, algumas pessoas negam isso, as pessoas mais fervorosas, né? Mas normalmente quem tem com conhecimentos e estudos iniciáticos já tem isso como um padrão de normalidade, essa vivência de Jesus, as iniciações de Jesus, né? Dentro da sua trajetória. E claro, existem outros significados que vão além disso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas dentro do contexto religioso, as pessoas acreditam que Jesus está em algum lugar e que esse lugar seria, normalmente, para as religiões mais dogmáticas, ao lado de Deus, como você falou. Tem uma cadeira lá e ele está sentado lá. Sim. E dentro dessa visão, desse trabalho que você realiza, quando alguma pessoa te pergunta onde está Jesus hoje, como seria essa contextualização, né, para que as pessoas possam, dentro desse contexto, também captar essa essência? Sim, Jesus hoje, no plano espiritual, ele é considerado o instrutor do mundo. É um cargo hierárquico que ele ocupa, que certamente outros já ocuparam, outros ocuparão, porque assim como em qualquer processo evolutivo, existe a ascensão, inclusive, de responsabilidades. No plano espiritual, não é diferente. Então, Jesus, ele ocupa um cargo, uma função, ao que se sabe até as últimas notícias do plano espiritual, porque essas coisas podem mudar e nem sempre acessamos essas informações em tempo real, né? Nem sempre a notícia chega em tempo real, mas Jesus ocupa nesse ciclo todo, porque o que acontece, Farrell? Jesus Cristo, ele foi preparado como avatar. O avatar é um cara que não precisa reencarnar, e a encarnação dele é preparada no plano espiritual, às vezes 2000 anos ou mais antes, porque um avatar, ele tem uma função de alavancar a evolução humana, de acelerar a evolução humana. Então Jesus veio como um grande avatar. E ele teve um papel muito importante que resultou num karma coletivo. Karma não pejorativamente, karma como uma construção de uma mudança. Ele mudou o rumo da história. Positivamente, mas também usaram o nome dele negativamente. Muito. Porque o nome dele é usado para muitas propostas contrárias à evolução também. Então, ele assume esse cargo meio que para cuidar, digamos assim, claro, por amor à humanidade, por devoção ao ideal que ele tem, ao momento evolutivo dele também, né? Porque Jesus está em processo de evolução, as pessoas se chocam um pouquinho com isso também, em pensar que Jesus reencarnou muitas vezes, porque é pensar que Jesus é como nós e teve então encarnações lá longe, pregressas, em que ele tinha menos evolução, com certeza. Ele teve falhas como todos nós, encarnações pregressas, não como Jesus Cristo. Então, hoje, no mundo astral, ele ocupa um cargo, e nesse sentido desse cargo, ele tem uma regência sobre um número gigantesco de seres, assim como existem seres em graus superiores a dele. Então, temos que reconfigurar, ressignificar a visão comum de Jesus. Jesus não é muito solitária essa visão religiosa que fala do Filho único, de um Deus único que, né, não se sabe, no máximo se fala de uma esfera angelical dentro das religiões. E é muito maior do que isso, né? Sabemos na espiritualidade, a multidimensionalidade, ele administra esse processo hoje no planeta Terra, como instrutor do mundo. E tem até uma fala que eu gosto de lembrar dos textos do Evangelho, em que Jesus ele é abordado por um centurião romano, que era um cara que, como um general, cuidava de 100 homens, né? E aí esse centurião fala para ele assim, olha, mestre, o meu servo, e o servo era como um filho, na verdade, né? Na época, muitos essa relação era essa, de pai e filho mesmo. Mas ele fala, o meu servo está muito doente, e eu peço que você venha, que você faça algo por ele, né? Que o cure. E aí Jesus fala, ok, vamos lá. E aí ele para, o centurião fala assim, olha, o senhor não precisa ir, mestre. Basta uma palavra sua, eu sei, eu sou um centurião romano, eu cuido de 100 homens, basta uma palavra minha e eu sei que um deles irá fazer aquilo que eu mando. E eu sei que contigo é a mesma coisa. Ele quis dizer o seguinte, que ele sabia que Jesus Cristo era um comandante de um exército, tanto quanto esse romano. E aí o Jesus, até no filme Jesus de Nazaré, de Zeffirelli, essa cena é muito bonita e Jesus ali sorri
e fala para ele: nunca vi tanta fé em qualquer outra pessoa como vi em você. Porque ele compreendeu que Jesus é um comandante realmente, e ele aqui na Terra ele já compreendeu isso, comparando o papel dele, esse centurião. Então Jesus no mundo espiritual certamente tem muito trabalho. E pode ser que esteja utilizando várias ferramentas, né, para auxiliar. Às vezes as pessoas elas ainda podem associar ele com vestes da época, mas se a gente está falando nessa pluralidade, ele tem série de possibilidades, ele pode se apresentar de várias formas, né? Legal pontuar isso, porque até você falou desse filme, esse filme que você falou é aquele filme clássico. Eu acho a versão mais incrível. Todos os filmes, claro, tem prós e contras, mas eu acho uma versão muito cheia de amparo. Eu acho que o Robert Powell, que é o ator que fez, ele foi impecável, a direção do Zeffirelli impecável, então as cenas são muito tocantes ali. E até hoje, né, é uma referência, às vezes a imagem desse filme é uma referência, né, para quando as pessoas se recordam aí de uma história de Jesus, por mais que tenham feito. Você sabe que tem detalhes, Farrell, por exemplo, no filme, disseram, eu até fui verificar isso, sabe que são mais de 6 horas o filme, né? Tanto que quando passou pela primeira vez aqui na década de 70 para 80, era tipo uma minissérie, era um por semana, enfim, durou várias semanas. E esse ator era tão cuidadoso que fez Jesus Cristo que ele não pisca os olhos. Falei, o cara não pisca os olhos no filme inteiro? Eu até achei umas 2 cenas que ele quase pisca os olhos, assim, como exceção. Mas por que isso? Por que ele foi tão cuidadoso com isso? Que era uma forma de mostrar inconscientemente, claro, ninguém para pensar nisso, quase ninguém, né? Mas inconscientemente mostrar muita clareza, muita transparência e muita segurança. Então são detalhes assim naquela interpretação que fazem ele transmitir a energia do Cristo ali com muita verdade. Realmente é uma grande referência mesmo. Durante vários anos esse filme, essa história foi repassada, né? E se você fosse alugar na videolocadora na época, eram umas 3 fitas. Exato. Eu fiz isso também. Eu cheguei a assistir primeiro na televisão, mas depois cheguei a alocar também. Depois comprei DVD. Fui atualizando, né? Hoje deve ter aí no YouTube, em alguma rede de streaming, alguma coisa assim, exato, para o pessoal poder assistir. Sim, o pessoal mais novo aí não vai saber, não, né? Jesus de Nazaré. Mas olha, sinceramente, de todas as versões posteriores, eu sei que o pessoal fala muito do The Chosen hoje em dia. Não estou acompanhando, eu vi só o início do primeiro capítulo, mas pelo que eu vi, não dá para comparar assim, o que o Jesus de Nazaré representou na transmissão da força de Jesus, né? E aí você falou dessa série, eu também tô na mesma. Eu comecei a ver o primeiro capítulo e não terminei. Pois é. Até hoje para terminar. Então temos que assistir para a gente falar mais sobre ele depois. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo tá aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.